Olá, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um assunto, mais um momento do teatro, onde a gente fala um pouquinho mais sobre todos os assuntos, né, as profissões, todo o trabalho, passo a passo ali de como é montar um espetáculo, como é ter, né, essa função de representar personagens, né? E agora nós estamos falando, né, das profissões mesmo do teatro, que são muitas e muitas e muitas, tá? Já tive aulas, já falei aqui em uma aula de todas as profissões, do que pode, né, quais são as profissões que precisam, que o teatro precisa ter para a gente poder montar o nosso espetáculo. Mas agora eu quero falar um pouco mais aprofundado sobre cada uma delas, né, para a gente poder entender qual é a função mesmo de cada profissão dentro do teatro, o que eles fazem, para que serve. Então esse é o momento, se você não conhece, onde você vai conhecer e ter essa sabedoria, né, de saber como funciona. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar, se você não viu o vídeo anterior, volta, porque eu falei da profissão de diretor, que é muito legal, muito divertido, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre cenografia. Ai, meu Deus, que nome é esse? Que nome estranho, não sei o que é isso. Vamos lá, que aqui você vai aprender comigo. Cenografia. O que é cenografia? É a montagem, né, da cena, da cena, né? Então, aquele momento, por exemplo, vou colocar o mesmo exemplo que eu coloquei no vídeo anterior, um espetáculo nordestino, né? A cenografia, né, ele vai servir para quê? Para montar o cenário, né? Então, é o desenho da cena, é a montagem daquele cenário ali, daquele universo, né? Como eu já falei, o diretor ele vai vir trazer a proposta do texto, vai trazer a condução de como ele quer, né? E ele vai apresentar o que ele precisa. Então, por exemplo, se a peça tem um casamento, ele vai precisar de um fundo de igreja, sei lá, né? Ele vai ter alguns acessórios que ele vai precisar ter naquela cena. É o diretor que faz? Não, né? É o cenógrafo que vai montar aquele cenário, tá? Então, é uma pessoa, o cenógrafo é aquele que vai trabalhar com a cena, né? Que vai fazer o cenário do espetáculo todinho. Então, ele vai montar os ambientes, ele vai colocar os adereços, né? Ele vai pensar em toda a estrutura que vai estar lá no palco, tá? E aí, lógico, gente, né? Eu preciso lembrar que não é todos os grupos que possuem um cenografista, né? Um cenógrafo. Ele vai ter que, quando é um grupo amador, cada um vai ter que lidar ali com o que sabe, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade de montar cenário, tem pessoas que têm facilidade de interpretar. Então, cada um vai pegar uma função para fazer a sua cena, tá bom? O seu trabalho ali de ator, enfim, né? De montar o espetáculo. Mas num grupo profissional, sim, num grupo profissional a gente precisa sim de um cenógrafo que tá lá pensando apenas nisso, né? Em montar o cenário, em montar aquela estrutura, aquele universo que o diretor pediu, que o diretor, né, propôs. Bom, e aí o que vai acontecer? Montou, ele já sabe que é um espetáculo nordestino. Então ele vai pensar, bom, o que possui, né, na cultura nordestina? Como é as imagens do Nordeste, né? Ele nunca foi lá, não sabe como é. Então talvez ele vai ter que fazer uma pesquisa, ó lá, né? Cada um trabalhando individualmente na sua pesquisa, né, do que é aquele universo. Bom, então como que é lá? Como é que são as ruas, né? Diferente de São Paulo. Então as casas mais simples, né? Tem cortinas, umas cortinas mais simplesinhas. Ah, não, mas numa casa mais luxuosa tem umas cortinas diferentes. Como que é? Como que funciona, né? Então, aí ele vai trabalhando
para trazer esse universo, né, fiel para o público, né? Então ele vai montando. Bom, então como que é a janela, né? Aí ele começa a perceber que a cultura nordestina tem, tem muita cor. As pessoas usam muita cor, talvez né? Aí a gente já vem a cortina de chita, né? Olha quanta coisa. Bom, então aí o que ele vai fazer? Ele vai montar esse cenário, né? Então, igreja, que é o exemplo que eu dei aqui, preciso de uma imagem, né? De uma igreja, de estar dentro de alguma igreja, né? Lembrando que assim, a gente só tem aquele palco vazio, preto, tem nada, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou montar uma igreja nesse palco? Esse é o trabalho do cenógrafo, né? Daquele que vai pensar em trazer aquele universo, né? Então, se é uma igreja, é uma casa, como que funciona? Como é a montagem disso, tá? Então, ele vai pôr, depois que ele reuniu todas as informações que ele precisava, ele colocou ali na ponta do lápis como funciona, como é a cultura, como é o desenho, então é uma igreja, uma casa, uma praça, como é que eu vou montar isso? Porque assim, vamos um exemplo do nosso espetáculo aqui nordestino, né? São 3 ambientes, então a gente precisa de uma igreja, de uma casa e de uma praça. Aquilo precisa ser montado depois sair, montar outro. Não dá pra você fazer os 3 assim, um do lado do outro, né? A não ser que o espetáculo peça, claro. Mas é aí que ele precisa pensar. Como é, né, o fechamento disso? Como sai de uma igreja para uma praça? Como é que sai de uma praça para uma casa? Então, tudo isso precisa também ser pensado pelo cenógrafo. Ele vai lá ver se compensa colocar, né, uma estrutura que sai, ou se apenas uma iluminação, que aí é uma outra profissão que vai entrar aí, que ele pode trabalhar junto com o iluminador. E aí ele vai montando, né, o que ele acha que é interessante. Em grupos bem profissionais, gente, a gente tem o cenógrafo como um arquiteto, né, do plano ali de trabalho daquele espetáculo. Então, geralmente ele vai desenhar, ele vai mostrar o desenho, olha, é isso, aqui eu pensei numa porta, aqui eu pensei num... Tá? Então, o cenografista ele tem essa função de trazer todo o mapa, né, do que é o palco, do que precisa ter. Bom, e aí a gente tem um detalhe que é muito importante, né? No teatro, a gente acha que tem que deixar bonito lá, né? O palco, o cenário tem que ser bonito, os figurinos tem que ser bonito e tá tudo bem. Não, tudo tem que ter uma função. Também não é chegar lá e bota uma florzinha aqui que vai ficar bonito. Não. Tem que ter uma função, tem que ter um objetivo daquilo estar ali, né? Porque senão fica poluído e não ajuda o ator. Então, isso também é muito importante. Então, quando o cenografista pensar, né, o cenógrafo, pensar no cenário, ele vai precisar pensar também nas funções do ator. Qual é a movimentação? Por isso que o cenógrafo ele vai conversar com o diretor, muito, né? Porque ele vai falar, olha, não, mas aqui eu não quero nada, não quero que você coloque nada aqui, por quê? Porque meus atores vão trabalhar uma cena aqui e vai atrapalhar esse objeto, não vai ser legal. Então pensa nisso em outro lugar. Então essa conversa é muito importante. Aliás, gente, uma coisa que é bem importante de dizer. O diretor, ele está sempre conversando com todos os profissionais do teatro, tá? Todos. Ele precisa estar conversando com cada um deles para poder entender se realmente o plano do trabalho está indo como ele gostaria de ter. A gente fala que o diretor é como se fosse um chefe, né? Que está ali coordenando tudo. Bom, e é isso. Então ele vai lá, ele fala, olha, não quero isso, modifica aqui, coloca aqui, né? E ele vai montando a estrutura, né? E cada um vai trabalhando, né? Fazendo dentro do seu universo, recolhendo informações e trabalhando em prol daquilo. Então é uma grande equipe, né? Uma grande equipe
fazendo muitos trabalhos diferentes para deixar aquele espetáculo ali lindo de pé e, né, esperando ali que no final todo mundo bata palmas. Bom, vamos lá então, vamos continuar com essa aula, tá? No outro vídeo a gente vai falar sobre uma outra profissão que também é muito importante. E se você gostou, curte, compartilhe, não esquece de dar um like, tá bom? Até mais!